Bom dia a todos, com muita alegria iniciamos mais um final de semana, ministrando a mensagem de Deus aos corações, com mais um devocional. Hoje o tema Dons do Espírito Santo. Amém? Peço licença para entrar na tua casa, no teu lar. Vamos estar fechando os nossos olhos e elevando a Deus uma oração neste momento? Senhor Deus e Pai, eis-me aqui, Senhor. Cumpre-me o teu querer e a tua vontade, Pai. Tu sabes que eu aqui nada posso fazer, sou apenas um vaso nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, mas a tua palavra é mais viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de dois gumes que separa a alma e o espírito. Senhor meu Deus, que essa mensagem, onde quer que ela chegue, aonde ela chegar, que haja transformação, que haja libertação, que haja cura, que haja milagre, Senhor, que a tua presença se manifeste de forma poderosa e grandiosa onde quer que essa mensagem chegue, Senhor. Oh, Senhor, derrama da tua glória, do teu poder, da tua Shekinah, Senhor. Manifesta, Senhor, a tua presença, porque tu és o único Deus todo-poderoso. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti, Senhor Deus maravilhoso. Pai, em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus, manifesta a tua glória, a tua presença, Pai. E aonde essa mensagem chegar, que vidas possam ser transformadas e impactadas com a tua presença, com a tua glória, com os milagres e com o teu amor. Senhor, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém? Glória a Deus. Pega a tua Bíblia aí. Amém? Vamos estar meditando nos dons do Espírito Santo. Vamos estar mergulhando fundo aí nos dons do Espírito Santo. Amém? Então vamos iniciar aí o nosso estudo, o nosso devocional, né? Então a primeira coisa é a definição dos dons espirituais, tá? Então, um dom espiritual, ele é algo dado por Deus, né? Por Cristo e pelo Espírito Santo, ou seja, pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são a mesma pessoa, que são apenas um, né? Então, o dom espiritual é algo que foi dado, né? Por Cristo, pelo Espírito Santo, no momento da minha conversão e da sua conversão, tá? Conversão e salvação. Quando você entregou a sua vida para Jesus, amém? Então, quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós já recebemos um dom espiritual, tá? Então, um dom ou os dons espirituais, né? Então, é aqui que eu quero fazer uma distinção importante, tá? Então, a primeira distinção é entre o dom do Espírito e os dons espirituais, tá? Então, o dom do Espírito no singular se refere ao próprio Espírito Santo. Então, imediatamente quando nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como o único e suficiente Salvador, nós recebemos o dom do Espírito Santo. Ou seja, né, como eu preguei em estudos anteriores, em devocionais anteriores, né, que nós recebemos o poder do Espírito Santo, a presença, o Consolador. Ele passa a habitar em nós. Então, isso é um dom do Espírito Santo, tá? Já os dons do Espírito Santo são habilidades espirituais que a Bíblia nos promete também, tá? Então, o dom é o Espírito Santo habitando em nós. E os dons espirituais são nos dados pelo Espírito Santo. Então, primeiramente, né, nós confessamos o nosso pecado, nós nos arrependemos e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Recebemos o dom do Espírito Santo, a presença dele. E depois nós recebemos os dons espirituais, tá? Que a Bíblia nos promete, os dons espirituais que estão descritos na Bíblia. Tudo isso através do Espírito Santo de Deus em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele passa a habitar em nós, né? Então o Espírito Santo é um dom, né? E os dons espirituais são aqueles que vão ser manifestados, aqueles que estão descritos na Bíblia, que nós já vamos falar, amém? Então, tem mais uma distinção também, dons e talentos, tá? Então, qual que é a diferença de dons e de talentos?
Talentos são habilidades inatas, ou seja, nós nascemos, né? Como seres humanos normais, nós nascemos com habilidades inatas, tá? Ou seja, a gente nasce com esses talentos, tá? Já está no nosso código genético. Quando nós nascemos, nós já nascemos com determinadas habilidades, tá? Que seria um talento, tá? Por exemplo, uma habilidade musical, tá? Então, uma capacidade de tocar de ouvido, ou seja, de escutar, né, o que está sendo tocado e você conseguir passar isso que você escutou no instrumento. Tá? Habilidade de tocar vários instrumentos, teclado, violão, bateria, né? Então a pessoa ela desenvolve com muita facilidade todos esses instrumentos, tá? Então não só na área musical, mas também a habilidade de aprender a falar em línguas, mais de uma língua, né? A habilidade de falar em público, a habilidade de desenvolver raciocínios matemáticos e tantas outras habilidades que o ser humano possui, né? Então, cada pessoa tem habilidades diferentes. Então, algo que é fácil para mim, que para mim é fácil, que eu tenho uma capacidade para desenvolver, para outros é mais difícil, né? Então, pessoas que têm habilidades de raciocínio lógico, elas têm dificuldades na leitura, elas têm dificuldade de desenvolver textos e desenvolver, né, na habilidade na escrita, né? E já pessoas que têm dificuldade no ensino lógico podem ter muita facilidade em escrever textos, em ler. Então, cada ser humano tem habilidades inatas, né? Talentos diferentes, né? Então, cada pessoa é única. Por isso que nós temos um DNA, nós somos separados por Deus, porque cada um tem um talento ou talentos, né, diferentes, uma pessoa da outra. Temos habilidades diferentes, tá? Então, isso são talentos. Habilidades as quais nós nascemos com ela, ou também a gente pode, né, algumas habilidades que a gente já tem, a gente já nasceu com ela, mas a gente pode desenvolver, a gente pode aprimorar, né, através do conhecimento que a gente adquire. Amém? Então o engenheiro, ele já tem uma habilidade inata para o raciocínio lógico e ele desenvolve através do estudo, do conhecimento, da faculdade, uma habilidade inata que ele já possui. Amém? Então isso são talentos. Agora dons. Dons são habilidades espirituais que vêm do próprio Deus, né? Não é algo que a gente nasce, é algo que a gente só passa a ter os dons espirituais a partir do momento em que é refeita aquela comunhão que foi quebrada lá no Jardim do Éden. A partir do momento em que nós passamos a ser templo e o Espírito Santo passa a habitar em nós, onde nós somos cheios do Espírito Santo e nós passamos a ter os dons. O dom, que é o Espírito Santo, primeiramente, depois os dons, que vão ser desenvolvidos, né, através do Espírito Santo, não através de nós, né, porque nós só possuímos talentos, habilidades as quais nós nascemos, e os dons são dados por Deus. Amém? Então também é importante dizer que um dom espiritual, necessariamente, ele não precisa estar ligado, né, à nossa atividade profissional, tá? E tampouco ao nosso talento. Por exemplo, uma pessoa que ela é mestre, tá? Ela é um professor, ela dá aulas, tá? Na sua vida normal, pessoal. Como eu, né, ministrei aulas como enfermeira, então ministrava aulas para alunos do curso técnico em enfermagem, tá? Então essa é uma habilidade, um talento. Então essa pessoa que dá aula, né, que atua como mestre na sua profissão, tá? Não quer dizer que ela tenha o dom de mestre, tá? Não quer dizer necessariamente, é uma habilidade que ela tem, um talento. Então, não necessariamente que ela tem o que ela, né, vai ter o dom de mestre. Então, uma coisa não está ligada à outra, tá? Só para que haja entendimento. Então, ela pode, né, digamos assim, eu sou professora, eu dou aula, então eu tenho uma habilidade, eu tenho um talento para ministrar aulas dentro da minha profissão, é claro, dentro do conhecimento ao qual eu possuo. Isso não quer dizer que eu tenha o dom de mestre, né? Eu posso ser uma evangelista, eu posso, né, ser
uma pastora, os dons espirituais não estão ligados à minha profissão, tá? Então é isso que eu quero que fique bem claro, tá? Então eu posso ter qualquer outro tipo de atividade na igreja, né? Tocar, cantar, ministrar a palavra, tá? Então isso não está necessariamente ligado às minhas habilidades humanas, tá? Então os dons eles não estão ligados às minhas habilidades humanas, tá? Primeira coisa, cada crente possui pelo menos um dom, tá? Então é dado crente aquele que, né, entregou sua vida para Jesus e que crê, né, no Espírito Santo, crê no Senhor Jesus, tá? Então cada crente possui pelo menos um dom. Então pelo menos um dom nós temos que possuir, tá? Não tem ninguém que tenha nascido de novo, né? Como eu falei, né? O crente é aquele que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e nasceu novamente, tá? Então não tem ninguém que não tenha recebido ao menos um dom, tá? Então quando a gente nasce de novo, a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em nós, tá? Então pelo menos um dom a gente recebe, tá? Alguns recebem um dom e outros, como eu falei, podem receber mais de um dom, tá? Então vamos abrir a palavra de Deus agora lá em 1 Pedro 4,10. Tá? O apóstolo ele vai dizer assim para nós, tá? 1 Pedro 4,10. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, tá? Então cada um administre aos outros, tá? O dom ele tem a finalidade de ser usado para a glória de Deus, para a obra de Deus, né? O dom ele não é para ele ser guardado, mas é para ele ser utilizado para a obra do Senhor, tá? Então aqui o apóstolo Pedro diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, tá? Em 1 Coríntios 7,7 também diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro, né? Então, todos nós, todo aquele que recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nasceu de novo, desceu as águas, emergiu como nova criatura, como um novo ser, então recebe um dom, pelo menos um dom espiritual, tá? Então, o dom do Espírito Santo e um dom espiritual. Então cada um dom diferente, né? Como Paulo diz aqui, que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Em verdade de um modo ou de outro. Então cada um recebe um dom de um modo ou de outro. Paulo está falando assim como ele recebeu mais de um dom, vários dons, mas cada um, né? Um de um jeito e outro de outro, tá? Nenhum crente tem todos os dons, tá? Vamos deixar bem claro que nenhum crente tem todos os dons, tá? Porque senão a gente seria uma igreja, né? Porque não tem como um crente ter todos os dons, o dom de apóstolo, o dom de mestre, o dom de pastor, o dom de evangelista, então não tem como, né? E Deus, ele é tão perfeito que a gente faz parte de um corpo. Então, como eu falei no último estudo, a gente é batizado com o Espírito Santo, né? E depois que a gente desce as águas, a gente faz parte ali do corpo de Cristo, né? Ou seja, daquele local, daquela congregação ali, daquela igreja local, né? Corpo de Cristo espiritual, mas o corpo de Cristo também local ali com os demais irmãos. Então, o corpo de Cristo, por que o Espírito Santo ele distribui os dons? Para a obra de Deus, para que o corpo possa servir ali. Então, cada um tem um dom diferente. Então, aquele que foi chamado para pastor tem o dom para pastorear. Aquele que foi chamado para ser mestre, ele tem o dom de ensinar. Então, isso é para a edificação do corpo de Cristo, né? É para que o corpo de Cristo, para que ele cresça, né? Com os dons espirituais aos quais são dados por Deus. Amém? Então, nenhum crente tem todos os dons. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 29 até o 31, diz assim: porventura,
São todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas? Todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Tá? Então, é isso mesmo que Paulo está falando. Então, nem todos, né? Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são mestres, nem todos são operadores de milagres, né? A pessoa pode possuir mais de um dom, ser um pastor e ter o dom de mestre de ensinar também, sim. Pode ser um pastor e ter o dom, a operação de milagres, pastor e interpretação de línguas, mestre e interpretação de línguas. Então, né? Cada crente possui pelo menos um dom. Mas tem outros que vão receber mais de um dom, né? Que serão vários dons, mais de um dom, tá? Então, a verdade é que ninguém tem todos os dons, né? Porque senão a gente seria uma igreja. Mas todos os crentes, eles têm que possuir pelo menos um dom espiritual. Amém? Então, quais são os propósitos desses dons espirituais? Então, em primeiro lugar, como eu tinha falado, é glorificar a Deus, tá? Então, tem propósito da gente receber esses dons espirituais. Então, em primeiro lugar, glorificar a Deus, tá? Em Apocalipse 4:11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, você foi criado por Deus. Tá? Os talentos, eles foram dados por Deus, e os dons espirituais que você recebeu no dia da sua conversão também foram dados por Deus, e consequentemente Deus é digno de honra, de glória e de todo o poder de ser glorificado por aqueles que receberam dons, não é? Nada mais justo que se o Senhor, ele nos fez, né, do pó da terra, soprou a essência dele em nós, que é o Espírito Santo, né, nos habilitou com talentos que vêm dele, e depois que nós, né, talentos, habilidades inatas, que todo ser humano, toda criatura tem, mas os dons espirituais só nos são dados após a nossa conversão, a gente aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí nós passamos a desenvolver, né, ou nós recebemos imediatamente na nossa conversão o dom ou os dons espirituais, o dom que é o Espírito Santo, né? E um dom apenas, cada crente possui apenas um, né? Pode receber um dom, como pode receber vários dons, tá? Então isso é para honra e glória dele, porque se ele deu todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Então, os dons primeiramente são para glorificar a Deus, né? Então, portanto, se você entender que o seu dom existe para glorificar a Deus, então esse dom vai permanecer na tua vida, tá? Claro, de forma humilde, mas se a gente usar esse dom de forma soberba, né? Então essa é uma reflexão para nós do que foi que aconteceu na vida de Sansão, né? Do dom que Sansão recebeu. Amém? Nós vamos estar dando continuidade amanhã, porque é longo esse estudo, e então, né, o nosso tempo já está aí quase finalizando. Amém? Eu não quero me estender muito, não, fica muito longo. Amém? Vamos estar adorando a Deus agora neste momento, e amanhã nós damos continuidade falando sobre o dom que foi dado, o dom que Deus deu para Sansão. Amém? Glória a Deus. Vamos lá então adorar a Deus com esse louvor. Presença
Deus que você tenha uma sexta-feira abençoada com a presença do Senhor Jesus e que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que mais pessoas possam ser abençoadas. Amém? Se inscreve no canal, curte, porque isso dá relevância, né? Para que mais pessoas possam estar recebendo essa mensagem através do YouTube. Amém? Então tenha um dia grandemente abençoado e amanhã nós voltamos dando continuidade nesse estudo que nós iniciamos hoje sobre os dons espirituais. Amém? Tenha um dia grandemente abençoado e até amanhã.